nós somos o senhor que estamos aqui com o nosso líder, que é o senhor, a sua excelência, Rivelino Kono, que é um angolano mesmo, nascido no município de Damba e continua a ser angolano, embora tenha nessa área da Suíça. Então foi eleito oficialmente como encarregado e acreditado pelos familiares de Adriano Mombele, que é o Papa da República Democrática do Congo, e o nosso compatriota, nosso irmão, brevemente vai para Angola no mês de fevereiro para a consagração do reino de Kimakuta. Eu vou falar em francês para que possa ajudar o povo francophone a entender a minha expressão. Je vais pouvoir parler en français pour expliquer à ceux qui comprennent la langue française. Donc je suis devant moi avec l'artiste, chanteur, musicien Rive Kono, qui réside en Suisse. Au moment que je vous parle, nous sommes à Paris, dans la banlieue parisienne de Bourget, dans l'hôtel Marriott. Et nous sommes au mois de juillet. L'artiste a eu une conférence de presse hier à Paris dans laquelle il a abordé plusieurs sujets. Dans laquelle il a parlé de son album. Ensuite, il a parlé du projet du musée de Servos-Narcos. Servos-Narcos est une école, est un artiste musicien. Et nous savons très bien, un artiste ne meurt jamais parce que ses œuvres continuent. Un artiste, c'est comme un prophète. Donc, il apporte un message. Ce message est diffusé pour un peuple, même après sa mort, après la mort de l'artiste, le message continue. Donc, du coup, aujourd'hui, l'artiste nous parle de sa biographie. Sa biographie, qui il est, où il est né, il a été son parcours. Ok. Donc je donne la parole à l'artiste. Ouais. Merci beaucoup, M. Kenene. On a abordé plusieurs sujets et les sujets qui étaient importants, c'est les sujets d'où je suis né et un tout petit peu le parcours que je fais. Je profite aussi de parler un peu à lingala parce qu'on a parlé en portugais et en français. Et je sais que le lingala, c'est une langue qui se communique beaucoup entre nous. Ça va faciliter tous les gens qui n'ont pas pu avoir l'occasion de parler français ou portugais. Donc, ngai oyo nazo solana bino bandeko, naza artiste Rive Kono oyo bayebelinga mingi na kombo wana. Et puis nazali pe artiste oyo mikolo yo bazobenganga King de Kimakuta, donc roi de Kimakuta. Alors souci ya batu mingi ezali bazolinga bayeba pourquoi mbala moko kombo wana ya roi de Kimakuta ebimi. Alors yango ina la bref, donc nga nabotami na Angola. Tant na botami na Angola 2 mois après ma naissance, donc guerre civile ebani na Angola, bakimi na ngai na Congo. Bakomi na nga na Congo, nasali presque jeunesse nanga mobimba na Congo. Et à partir ya Congo, tango Angolais kozwa indépendance nango, bangolais babandi kozonga, bazongi na nga lisusu na Angola. Tango nakomi na Angola na vandi mwa muke na ye na poto. Alors, problème ya kombo ya King Makuta eye ndenge nini, nazali né na village royal ya Kimakuta. C'est un village oyo na bayebi mwa muke histoire ya kala. C'est un village oyo roi Nzinga Nkuvu oyo royaume Congo abanaki koya souvent pona kozwa ba toli na ye ya ko gouverner royaume Congo. Et koko nanga arrière koko na ngai azalaki kobengama na kombo ya reine Nzinga. Yango mama ya botanga kombo na ye ezali mama ya Nzinga. Donc na récupéré trône wana royal, makambo ya trône ya Kimakuta, ça n'a rien à voir na makambo ya miziki. Si vamos falar em português, estamos aqui hoje nos arredores de Paris, na cidade de Bourget, com o produtor do músico e cantor angolano Rive Kono, o senhor Bigansumbo. Bigansumbo é um angolano
produtor da música e empresário. E temos a graça do Senhor hoje de entrevistar o empresário Bigansu que possa falar em língua lingala, o francês, o português, a falar das obras que tem feito em Angola e particularmente na cidade de Palanga. Você pode falar mais. Muito obrigado pela passagem. Então, só queria precisar, não temos coisas no Palanca, temos coisas em quase todo o ano. Tem casa de Avena, tem casa no Benfica, tem casa no Guarani, tem discoteca no Benfica, tem muita coisa. Então, para já, sou produtor de música, como é o representante veio dizer aqui, sou produtor de música, e sou como diz, sou negociante com música. Então, dia 31 de dezembro, todo mundo em Angola, todo mundo em Angola, é a abertura do meu hotel, está na festa e discoteca, a dia 31 de dezembro, vamos ter 4 dias. Vamos ter artistas como a Willow Longomba, vamos ter General de Faro, vamos ter Muda de Castro, vamos ter Rivecon, vamos ter Papa Forma, vão ser vários. Então, dia 31, todo mundo tem que se preparar para a abertura do hotel Club Center em Luanda de Bigansu. Tudo que tem que dizer para isso é esse. Muito obrigado. E quais são as atividades que o empresário tem em Angola e o que está agendado para o próximo ano? Então, o próximo ano vamos primeiro fazer a abertura de dia 31, que é o último dia do ano. E dia 1 já vai começar outras coisas. Então, para já vamos ter 4 dias de espetáculo. Vamos ter o primeiro dia a abertura que será Willow, e no segundo dia será Jean de Fau, no terceiro dia vai ser o dia do River com o Papa Forma, e no quarto dia vai ser dia de teatro. Muda de Castro e Mbalo Sombo, também todo mundo vai chegar agora. Todo tempo que o produtor pode nos falar um pouco sobre as atividades culturais e o que tem feito para o nosso cantor e músico Rivecon? Não sou produtor para Rivecon. Para já não sou produtor de estúdio, sou produtor de espetáculo. É a diferença. Porque todo mundo pensa que o Bica pode acompanhar os artistas no estúdio. Isso não é a minha escola. Faço isso pelas pessoas que eu gosto, pelas pessoas que vivem comigo. Mas enquanto que a minha produção é mais espetacular no espetáculo que no estúdio. E qual é a mensagem que tem para o povo angolano, para o que estão artistas? Então, como eu disse, estou a abrir aquela coisa, não é só para os homens que vêm da Europa ou do Congo ou do Sudão. Também artistas angolanos vão apreciar a minha sala. Também a sala é alugada, não é só para mim. Como produtor, que só vou organizar minhas coisas. Quem precisar de vir organizar umas coisas dele, vamos colaborar, vamos fazer as coisas. A artista angolana também tem muita sorte, porque a coisa está no nosso país. Tem mais possibilidades. Então, todos os que vão vir de fora podem vir uma vez por mês, mas os que vivem em Angola podem tocar pelos dias. Então, como organizador dos eventos culturais em Angola, e se tiver artistas angolanos que estão lá residentes em Angola que querem atuar na Europa, quais são as possibilidades? Não, aquilo vai ser difícil, porque eu não organizo concertos de artistas africanos para vir na Europa. Sim. Eu estou a fazer a minha coisa para todo mundo prestar lá. Sim. Entendeu? Isso é coisa. Porque trabalhei muito aqui na Europa, na discoteca dos brancos e na sala dos brancos. Estou aí. Neste momento eu pensei ajudar o povo angolano, fazer uma coisa aí para eles, poder se divertir. Então, eu vou trazer artistas de fora para Angola, não vou trazer artistas de Angola para a Europa. Isso aqui não. Então, uma mensagem de bênção para o povo angolano. Angolanos esperam a Bigansu, como já conhecem. Vamos festejar a abertura da nossa coisa dia 31 de dezembro. Sejam preparados que vai ter.